Ok, então a pedido de algumas pessoas eu comecei a fazer um vídeo a respeito de como você pode buscar formas para você conseguir ideias diferentes. Então eu estou começando aqui fazendo uma forma bem aleatória, eu estou simplesmente rabiscando, tá? Não estou pensando em tema nenhum. E vocês vão ver que aos poucos a nossa própria memória ela vai criando alguma coisa que faça sentido pra gente. Então assim, tá bem claro que isso aí vai acabar sendo alguma pessoa de pé, assim, você pode reconhecer a cabeça fácil dele. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar três versões da mesma imagem, da mesma imagem, vou dividir elas e vou separar e vou fazer, em cada uma delas eu vou fazer um approach diferente. Duas das primeiras eu vou fazer bem óbvio e a terceira eu vou tentar fazer alguma coisa bem singular. Então vocês podem ver que eu estou pegando uma layer nova, eu vou esconder dois deles para a gente se concentrar só em um. Tenham em mente o seguinte, eu vou usar o mínimo de zoom possível, ou seja, eu quero ter a imagem na minha frente inteira, porque é muito mais fácil visualizar o que eu estou fazendo como um todo. Quando você olha uma história em quadrinhos ou quando você vê uma imagem, você vai ver ela inteira. Então é importante que você tenha ela inteira na sua frente para você poder visualizar da mesma forma que o seu espectador vai visualizar quando você estiver apresentando essa imagem, independente da forma que você queira apresentar. Então o que eu estou fazendo aqui não é nada de excepcional, é um cavaleiro templário, alguma coisa do gênero, uma coisa mais medieval assim. Não tem nada de errado você fazer uma coisa óbvia. O que eu estou passando aqui é, na verdade, uma forma de você enxergar a imagem que você está fazendo de uma forma criativa. O que eu quero dizer com isso? De uma forma você pode criar várias possibilidades e a gente sempre vai reconhecer aquilo que o nosso cérebro vai reconhecer primeiro. Se você olhar uma tomada, a primeira coisa que você vai enxergar é um rosto. Então esse exercício ele é muito parecido com aquilo que você faz quando você observa, por exemplo, uma nuvem no céu. Você está procurando forma na nuvem e você acaba reconhecendo um leão, você acaba reconhecendo uma pessoa, às vezes você até acha uma pessoa parecida com alguém que se conhece, sabe? O importante é você fazer duas coisas. Tem muita gente que fala assim, mas se eu não planejar eu não consigo, ou ao contrário, se eu planejar eu não consigo. Na verdade é uma mescla dos dois. Ao mesmo tempo a gente tem que ter uma ideia na cabeça do que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma pessoa, a gente faz uma coisa mais humanoide. A gente vai fazer um monstro, a gente faz uma coisa mais disforme, ou de repente uma coisa que condiza com alguma coisa que você tem na mente. Mas se você esperar ter todo o material já pronto na sua cabeça a hora que você vai começar, ou se você esperar ter você ter a imagem certa na sua cabeça antes de você começar a trabalhar, ou você não vai conseguir chegar no ponto que você quer, que vai te deixar frustrado, a não ser que você seja um cara muito experiente, ou você vai fazer alguma coisa que pode até sair bonito pela sua técnica, mas ela ainda vai ser óbvia. Então, o ideal é que você, mesmo que você tenha alguma ideia na sua cabeça, que você aproveite essa ideia, claro, mas que você deixe também um pouco o desenho de surpreender, porque assim que você vai conseguir ter um resultado até mais criativo. Criatividade tem muito de inconsciente nisso, né? E mesmo que um trabalho não saia do jeito que você estava esperando, às vezes ele não sair do jeito que você estava esperando é uma coisa positiva, porque isso significa que você permitiu o seu desenho sair mais solto. Muita gente se prende muito nessa ideia de não, eu preciso saber a anatomia perfeitamente, eu preciso saber perspectiva perfeitamente. E, na verdade você tem que entender essas coisas, mas elas são ferramentas, é importante você entender isso. São ferramentas, são coisas que vão te ajudar a chegar no resultado que você está procurando e não coisas que vão te garantir o resultado que você está procurando. Isso que eu acho que é o mais importante para você entender em qualquer imagem que você esteja trabalhando, qualquer produto que você esteja criando em cima daquilo que você está desenvolvendo. Então aqui dá para você ver que eu não dei muita atenção para a mão dele, etc. Eu estou sugerindo certas coisas. Outra coisa legal para você colocar, o seu desenho ele tem que ficar claro para o observador. Você está vendo a posição que esse cara está, você pode até ver que ele está com uma armadura até um pouco maior que o corpo dele, que dá uma forma diferente para o corpo dele.
Isso é legal você fazer. Você pode ver isso em vários livros sobre quadrinhos, etc. Se você não tem por que mostrar uma parte, não há necessidade de você enfatizar ela. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com um cliente que exige, por exemplo, um certo nível de texturização, porque ele vai ser voltado para um personagem 3D, tudo bem, você vai trabalhar com textura, você vai trabalhar com outro tipo de finalização, mas na hora que você está mostrando uma imagem, o que o observador está pedindo para ver, entre aspas, pedindo, o que o observador quer entender é que é importante você mostrar. Então, assim, é muito difícil, inclusive depois que você vai imprimir, você vai olhar uma imagem, você não vai necessariamente ver que a luva do cara tem 6 botões, entendeu? Ou que ele é... A não ser que seja um símbolo muito importante, alguma coisa do gênero, mas geralmente você não precisa mostrar mais do que aquilo que aparece. Então aqui agora eu estou começando o segundo. Eu vou tentar ser mais óbvio nesse aqui também. Algumas coisas que... Eu vou tentar fazer um approach diferente nele. Eu queria que ele não parecesse um cavaleiro medieval. Isso eu realmente não queria. Mas eu quero aproveitar a mesma forma para vocês verem que mesmo uma coisa que possa parecer óbvia, ela pode ter um feeling diferente. Então o que eu estou tentando fazer aqui é não parecer um capacete necessariamente, mas parecer uma máscara, alguma coisa do gênero. E talvez uma roupa cerimonial mais do que uma roupa de templário, né? Eu pensei no começo botar uma máscara na mão dele aqui e tal, mas eu não sei, eu tô pensando se eu vou colocar ela ainda. Apagando aqui as luzes. Realmente essa máscara aqui não vai ficar legal. Mas olha só como ele está absorvendo a mesma informação que eu dei a princípio, e até mesmo a posição está parecida com a do outro que eu fiz, mas você já tem um feeling diferente. Você tem até você tem uma sensação de que essa pessoa é outra pessoa e não aquele mesmo templário, mesmo que aquele templário estivesse numa posição muito parecida. Isso é uma coisa interessante para você trabalhar. O seu personagem, quando você está fazendo o design dele, ele tem que ter uma atitude ou então alguma coisa que conte um pouco da história dele. Para você fazer um personagem bacana, não é só você fazer ele bonito ou com uma cacetada de cintos enrolados, que todo mundo quer fazer cinto em personagem, sabe? É legal, só que tentem colocar em mente uma coisa, a roupa dele também conta a história dele. Então quando você está trabalhando em cima do seu personagem, é como se você estivesse contando a história dele sem você precisar falar. Aquela coisa de uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras. Esse aqui foi bem rápido, né? Agora eu vou fazer o último, pra vocês verem. Como que dá pra gente ser menos óbvio? Então eu vou pegar e eu vou tentar evitar essa imagem que está aí em cima, que está me chamando muita atenção, que parece a cabeça dele, né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida. E é isso que eu quero dizer quando a gente pede pro desenho, pede entre aspas, né? Quando a gente deixa o desenho dizer pra gente o que ele quer ser. Porque, pensando assim, você vai, como eu falei no comecinho desse vídeo, procurar aquilo que você reconhece. Então, muitas vezes a gente acaba sendo atraído para isso. Então, você está vendo... Vocês já devem ter tido aquela sensação chata de quando você está trabalhando no desenho, você começa a apagar ele muito. Aí o que acontece? Você vê a forma que você fez antes, que você não gostou, ela lá no fundo, meio... aquela coisa chatinha, você acaba fazendo de novo o traço errado porque ele está ali marcado, ele acaba puxando você. Então assim, o seu cérebro automaticamente vai te chamar para aquele detalhe. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou começando a aumentar a quantidade de poluição sem necessariamente perder a forma que eu coloquei inicialmente, tá? É uma coisa importante, você não se prender àquilo que você fez, você pode manter, tá? Mas você não pode se prender, você procura um outro ponto de foco. E o foco, ele é muito dado pelo contraste que você coloca. E quando eu falo a quantidade de contraste, é assim, você não tem necessariamente a maior quantidade de informação, quando você tem a maior quantidade de informação, não sei se significa que é a maior quantidade de contraste, é o que está mais sendo destacado
pela variação que você tem. Então, se você tem uma coisa muito poluída e de repente você tem um ponto no desenho que não é necessariamente poluído e todo o resto do desenho é poluído, aquele ponto vai te chamar mais atenção. É mais ou menos o conceito do diamante no fundo de veludo. Você tem um diamante, que é aquela coisa bruta, e o veludo, que é aquela coisa suave. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o veludo fosse pontudo e todo pontudo e todo cristalino e tal, e o diamante fosse, no caso, uma almofadinha, né? Se você tivesse um fundo de diamante e uma almofadinha no meio, você ainda ia ter um contraste destacando alguma coisa, entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, eu estou mudando o ponto de contraste, não necessariamente aumentando a quantidade de informação, mas escolhendo que tipo de informação estou apresentando, tá? Tá, então esse personagem ele vai te passar certas ideias, mas você pode ver que eu ainda não estou preocupado necessariamente só com conceitos de anatomia ou com conceitos de contraste ou com conceitos disso. Como eu falei no começo do vídeo, são ferramentas. Então, ponha na cabeça o seguinte: o desenhista ele é um ilusionista. Então, eu vou causar em você a sensação de que aquela imagem que eu estou apresentando é aquela imagem e não necessariamente mostrar o quanto que eu sei. A gente não está fazendo uma demonstração de talento necessariamente, a gente está simplesmente criando uma informação a ser reconhecida, tá? Não estou dizendo que é certo ou errado você demonstrar o seu talento, mas o approach que eu estou dando aqui é esse, tá? Eu estou simplesmente criando um personagem a partir de uma forma. Uma coisa importante para eu mencionar também é que isso é uma forma de composição. Você pode sair disso para alguma coisa extremamente realista. O que eu estou tentando colocar aqui é só uma forma simplificada de você trabalhar um branco e preto, assim, com duas cores, você conseguir passar essa informação, você consegue fazer a mesma coisa com uma imagem maior, com uma quantidade bem maior de detalhe, tá? No sentido de luz e sombra, etc. Você pode usar isso que você está vendo aí de base para você chegar numa coisa mais complexa, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é uma prisão a esse estilo que eu estou usando, entre aspas, estilo, tá? A partir dessa imagem eu posso fazer coisas bem diferentes. Eu posso fazer uma coisa bem parecida com um desenho animado, eu posso fazer alguma coisa bem parecida com uma coisa épica, sei lá, aqueles desenhos que você vê nos livros do Senhor dos Anéis, ou enfim, você pode partir disso para outras coisas. Isso é uma ferramenta de composição que eu gosto de usar, que é o contraste do branco e preto. Então, como eu estava falando, eu estou tentando agora ser um pouco menos óbvio e vocês já podem ver que agora você consegue reconhecer melhor o meu ponto de foco e nele você presta atenção nessa parte que eu estou colocando. Eu estou adicionando detalhe também, né? Não só em cima, poluindo mais, mas eu estou me permitindo usar o espaço para alguma coisa a mais, porque também eu não preciso fazer necessariamente 3 caras que o manto está em cima dos pés, sabe? Podia até fazer tipo, uma perna de pau gigante nele. O que eu quero dizer é, você tem inúmeras possibilidades. Quando você se prende a uma coisa, você está aprendendo o desenho também. Você tá dando permissão para o desenho ficar muito plástico, muito plástico no sentido de muito preso, entendeu? Então, divirta-se um pouco, vê até onde você vai. Se você estiver inseguro a fazer, porque eu estou fazendo bem rápido aqui, mas como uma demonstração. Obviamente que teria 1000 coisas que eu pudesse fazer se eu não quisesse fazer um vídeo de 15 minutos, mas se você quer fazer uma coisa um pouquinho mais cuidadosa, se você tem um pouco mais de preocupação, nada te impede de você criar uma layer nova e você experimentar. Basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui, eu criei três coisas iguais e estou colocando uma do lado da outra, fazendo um trabalho um pouco diferente de cada um. Você viu que no começo eu fiz uma coisa mais óbvia, no segundo eu tentei fazer uma coisa mais rápida, nesse terceiro eu estou tentando fazer uma coisa mais complexa. Então você vê que a mesma coisa que a gente usa no começo dá para ser feita para inúmeras coisas. E não é necessariamente um personagem, eu estou fazendo um personagem aqui, mas eu poderia ter feito, sei lá, se você olhar a forma dele agora que você viu que dá para você fazer muitas coisas, você de repente consegue enxergar um barco gigante com um monte de coisa pendurada, aquelas ilhas flutuantes de filme de steampunk, sabe? Então,
Um bom exercício para você, se você estiver se interessando nesse tipo de aproximação, é você procurar coisas diferentes naquilo que você observa. E uma coisa muito boa para você trabalhar não é só você se prender à sua imaginação. Você criar um vocabulário. Desenhar mais ou menos como se fosse uma língua. Então, se você, por exemplo, se você já aprendeu alguma língua diferente, sei lá, o inglês, se você fala muito inglês, você acaba chegando num ponto em que você não pensa para falar inglês. A mesma coisa vale para o desenho. Você vai aprender uma língua dentro da anatomia, dentro da perspectiva, da cor, do contraste, e essa língua ela vai funcionar para você. Você vai fazer ela tanto que você vai começar a fazer sem você pensar muito, entendeu? Então, uma recomendação que eu tenho: faça muito sketch e aumente seu vocabulário. É isso. Então esses são os 3. Obrigado a todo mundo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, e se quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa, é só vocês mandarem um e-mail para mim ou então darem like na minha página. Valeu aí todo mundo.